Gente, a gente gravando assim no meio ao vivo, às vezes a gente tem que interromper, porque você tá num lugar público, né? Mas sempre às vezes aparece uma pessoa estranha, aí você interrompe um vídeo, desculpa, tá? Então eu tava falando, né, disso de... Vou ter que fazer o vídeo 3, né? Tive que interromper. Da ordem correta das coisas, tá? Então foi isso, gente. Eu Aconteceu simultaneamente de vir a pandemia e aí eu fui pra rua porque eu já veio a pandemia e todo o restinho do dinheiro que eu tinha se foi, né? Porque não tinha o que fazer mais de serviço de panfletagem, essas coisas. E aí então eu fui pra rua pra pedir, porque eu já não tava mais com cabeça pra vender. Eu falei, ou eu só vou pedir agora ou vender as coisas na rua. Mas também, por que eu falo simultâneo? Porque as dores começou simultâneo, perto ali da pandemia. Eu já vinha sentindo dores há algum tempo, mas eu consegui ainda forçar a situação. Ela é que foi uma coisa crescente, né? Que veio crescendo ao longo do tempo. E foi mais ou menos ali na época da pandemia que coincidiu as duas coisas. Teve uma coincidência no sentido de simultaneidade. Eu não conseguia mais fazer serviço de panfletagem, porque não tinha o que fazer por causa da pandemia, tudo fechado. Então eu tinha que ou vender coisa na rua ou pedir. Só que aí veio as dores também, que já vinha crescendo ao longo dos tempos, uma etapa antes, que foi a etapa que eu trabalhei direto com empreendimento. Então primeiro foi o pirueiro, depois do pirueiro eu passei a trabalhar direto com os empreendimentos. Nessa época dos empreendimentos começou as dor insuportável, que até então eu tinha uma dorzinha que veio crescendo ao longo do tempo, desde a época até antes mesmo de eu começar a trabalhar. Essa dor, gente, ela veio crescendo, só que ela veio numa crescente bem, como é que eu vou dizer? Ela veio numa crescente assim bem leve, porque na época que eu andava muito no meio dos matos, essas coisas, eu andava na cidade, eu já tinha essa dor, né? Então tinha essa dor, aí ela veio crescendo, veio numa crescente, e só que teve uma hora que ela explodiu. Quando foi que ela explodiu? Ela explodiu na época que eu estava trabalhando direto com empreendimento lá em São Paulo, usando roupa social, porque eu tinha que usar roupa social. Então, mas desde a época de antes, até mesmo de antes de eu trabalhar com pirueiro, que pirueiro foi a primeira coisa que eu consegui fazer, depois que acabou meu dinheiro todinho, eu já vinha sentindo a dor, mas eu conseguia forçar, porque era, é uma coisa, não é nada não. Sabe assim, não é nada não. Não é nada não. E eu fazia as coisas, não é nada não. E eu fazia. Mas desde antes do pirueiro ainda, eu já sentia essa dor. Aí eu comecei a trabalhar com pirueiro eu trabalhava normal, mas normal assim, com uma dorzinha ali que eu consegui ignorar. Normal. Eu conseguia trabalhar normal. O trabalho era normal, mas eu senti uma leve dor. Aí depois, né, então, antes de eu conseguir o trabalho com pirueiro, eu já senti essa dor. Depois com pirueiro eu continuei sentindo essa dor, mas eu conseguia fazer o serviço físico, querendo ou não, normal. Depois que eu comecei a trabalhar direto com empreendimento, foi ali que a dor de uma hora para outra se tornou insuportável. Foi assim, do dia para noite, sabe? De uma hora para outra. Que ela se tornou insuportável, mas ela já vinha vindo há um longo tempo, mas eu conseguia ignorar essa dor, entendeu? Só que do dia pra noite, assim, ela se tornou insuportável, que eu não conseguia mais ignorar. Aí, depois disso, coincidiu as duas coisas. Veio a pandemia e as dores junto. Essa é a real ordem das coisas. Aí, eu não conseguia mais... Mesmo que tivesse trabalho disso, eu não conseguiria mais fazer por causa da dor. Porque um tempinho antes da pandemia, pouquinho tempo antes de fechar tudo, de parar tudo, eu falo assim que coincidiu, entendeu? Um pouquinho só antes de tudo parar por causa das pandemias, o lockdown,
que aconteceu, eu já não estava conseguindo trabalhar fazendo panfletagem. Eu já não estava mais conseguindo trabalhar. E aí como eu já não conseguia mais trabalhar fazendo a panfletagem, um pouquinho antes do lockdown, fazendo pouquinha coisa antes do lockdown, eu já comecei a pedir na rua. Porque eu também já não estava, acabou meu dinheiro, eu não estava conseguindo mais fazer o trabalho direto com os empreendimentos, e eu parei porque eu não suportava de tanta dor. E aí eu comecei a pedir na rua, porque pedindo ou vendendo, você faz o seu horário. Então você trabalha pedindo ou trabalha vendendo bala, que seja, na hora que a dor se tornar insuportável, você para. Entendeu? Então eu tinha o meu horário que eu podia parar a hora que eu pudesse. Agora, se você está panfletando, seja com pirueiro, ou se você está panfletando direto para o empreendimento, você está sendo contratado, embora não é carteira assinada nem nada. Se você não fizer o serviço, você não recebe. E você está contratado, era o dia todinho. Eu trabalhava de social, sapato social, trabalhei a vida inteira de sapato social. Uma das coisas que contribuiu para esses meus problemas também. E eu trabalhava o dia inteiro canelando, o dia todo, trabalhando ali, andando de sapato social. E tinha que ser de social, não podia ser tênis. E depois, mesmo com tênis, eu não estava nem conseguindo andar, nem com tênis. E aí, eu passei a não conseguir mais ir trabalhar pouquinho antes de haver o lockdown. Porque as dores se tornaram insuportáveis, que eu não conseguia botar o pé no chão. São eu tenho nos 2 pés, na parte de baixo do pé, 2 esporão de galo na parte de baixo, na parte de trás, no calcanhar, problema nas partes de tendão, na parte óssea e na parte muscular. E nos 2 joelhos também. E fora as dores que me dá do alto da cabeça à ponta do pé, que eu não sei o que é isso. E então assim, aí eu parei de fazer esse trabalho e comecei a pedir na rua. Que aí eu parei esse trabalho, meu dinheiro acabou novamente e eu tava sem cabeça, nem para vender uma bala. Aí eu comecei a pedir na rua, um pouquinho antes de ter o lockdown. Foi aí que eu voltei a ter dinheiro para comprar as coisas com dinheiro pedido. Então essa é a ordem, tá, das coisas. E aí veio o lockdown. Aí ferrou tudo, né? Porque pouca gente na rua. E aí... Mas eu sem cabeça nem para vender. Aí depois de pedir, depois que veio pedir, que passou essa parte de eu não querer mais pedir, que eu comecei a melhorar a minha alimentação, eu comecei a vender coisa na rua. E fui atrás de algumas instituições de caridade que me doou algumas cestas básicas durante um certo período de tempo. Tá bom, gente? Então é isso aí, referente às minhas percas financeiras. Só que, assim, instituição de caridade doa as coisas durante um período de tempo, 2, 3 meses só. Não é muito tempo, não. Então, assim, a real mesmo das coisas é que eu me virava nos 30. Só que você sem saúde mental e sem saúde física, como é que você vai se virar? Aí chegou uma época que eu não estava nem conseguindo nem pedir, nem vender mais nada na rua, devido à minha saúde física, né? Mas até então, a bala que eu vendia, você tinha horário flexível. Quando a dor começava a se tornar, que você não conseguia mais parar em pé, eu parava de pedir, de vender. Tanto de pedir quanto de vender. Mas... Por quê? Porque eu podia ali abandonar a hora que eu quisesse. Agora, se você está trabalhando para os outros, ou diretamente com o empreendimento, você tem que cumprir aquela carga horária. Aí, gente, é o dia inteiro canelando, o dia inteiro em cima de um sapato ali. Você tem horário para você pega ali umas 9 da manhã, vai até 5, 6 da tarde, em pé, o dia todinho. Entendeu? Enfim, aí consegui doação de cesta básica com alguma instituição de caridade na época da pandemia também, que eles não fecharam, né? Eles faziam os atendimentos internos deles lá e eu recebi alguma cesta básica,
E depois acabou a cesta básica, e eu fiquei sem cesta básica, eu fiquei sem ter condições nem de vender uma bala, que eu já não tinha condição nem de vender bala na rua, tá? Porque eu vendendo bala na rua e com as dor. E aí, gente, eu vendendo bala na rua e o pessoal mandando macaco voador, eu vendendo bala, eu com aquelas dor, fazendo das tripas o coração, tentando sobreviver, vendendo as coisas na rua, com dor, porque eu coincidiu as duas coisas, duas coincidências, tanto a pandemia quanto com as dor. E a única coisa que eu conseguia fazer, e o povo mandando macaco voador na rua para me perturbar. Eu não conseguia ficar o dia inteiro, ficava uma parte do dia vendendo as coisas. E essa parte do dia eles mandando os macacos voador lá, dar recado, né? E esses macacos voador, gente, eu vendendo as coisas na rua e eles passando e dando recado e falando as próximas coisas que iam acontecer na minha vida, as próximas coisas que eles iriam fazer na minha vida, desse jeito. E realmente aconteceu. Mais tarde eu vou contar para vocês, eles estavam avisando, olha, a gente vai fazer isso na sua vida. Desse jeito, gente. Eu com dor no corpo, com dor, que eu não estava nem conseguindo sair para trabalhar, tanto é que depois eu parei de tanta dor. E também parei, além das dor, foi duas coisas que fez eu parar de vender bala na rua. Parei, porque eu já não estava aguentando mais de dor, e também parei devido aos macacos voadores que eles mandavam lá, onde eu estava vendendo as balas, vendendo as coisas no farol. E eles falavam que eles iam fazer, gente que eu nunca vi na vida, gente que eu não sabe, passava e falava. E o que eles falavam que ia acontecer, que eles iam fazer, realmente eles faziam e acontecia. E uma dessas coisas, eu vou gravar um vídeo para vocês ainda, falando do que é uma dessas coisas que eles falaram que eles iam fazer, que ia acontecer, e que aconteceu, que eles fizeram realmente. Então, gente, isso aí é o meu vídeo sobre minhas percas financeiras, tá?